Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando sequência ao nosso curso de programação de centro de usinagem. Vamos para a aula de número 2. O que nós vamos ver nesta aula de número 2? Então, nesta aula de número 2, a gente vai estar vendo funções miscelâneas, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M30. Vamos ver também funções auxiliares de programação, a função O, N, F, T, parênteses, ponto e vírgula e a função S. Vamos ver as funções preparatórias G43, G53, G54. Então vamos lá para as funções miscelâneas, né? Então aqui olhando o nosso centro de usinagem, tudo certinho aqui, sem as carenagens e tudo mais, o que nós vamos ter? A gente posicionando aqui, olhando no eixo árvore aqui em cima, olhando para o relógio, a gente vai verificar o seguinte: olhando para o relógio, olhando por cima do centro de usinagem, nós vamos ter aqui a primeira função, M03. M03 liga o eixo árvore no sentido horário, né? Então, olhando para o relógio, olhando aqui por cima da máquina, então M3 liga o eixo árvore no sentido horário. Daí nós teremos aqui, ó, M04. Então, olhando do mesmo jeito aqui, ó, por cima do eixo árvore, olhando para o relógio, o M4 liga o eixo árvore no sentido anti-horário. Ou seja, sentido horário M3, sentido anti-horário M04. Normalmente a gente vai estar usando aí uns 95% das vezes a função M03, certo? E, em alguns casos, M04, ou para a ferramenta esquerda, ou quando estiver fazendo roscamento, tudo mais, o retorno de macho, tudo mais, a gente inverte o giro, tudo mais aí a gente vai estar verificando. Sempre olhando por cima do eixo árvore aqui, ó, por cima da máquina, tá bom? Temos também aqui a função M05. O que faz a M05, né? M05, automaticamente, ela desliga o giro do árvore. Tanto faz estar em M3 ou M4, o M5 desliga o eixo árvore. Lembrando, M05 ou M5, M04 ou M4, M03 ou M3, o valor é o mesmo. O zero aqui na frente não tem problema nenhum, certo? Então vamos lá, mais uma função. Então nós temos lá a função M08. M08 liga o óleo refrigerante da máquina e o M09 desliga o óleo refrigerante da máquina. Perfeito? Então aqui nós temos algumas funções básicas de liga e desliga eixo árvore e inverte o sentido, liga, desliga o óleo refrigerante, certo? E temos ali mais uma função miscelânea. O M30 indica final de programa. Tudo bem? Então aqui a gente está só falando de algumas funções, depois a gente começa a montar tudo no programa para ver como fica a sintaxe tudo direitinho. Vamos dar sequência. Então, funções auxiliares para a programação, né? O que são essas funções? Então nós temos aqui a função O. O que faz a função O? Ela define número do programa ou subprograma. Nós podemos aí verificar que os números vão de 0001 até 9.999, 4 dígitos que a máquina suporta lá para a informação de programa. Então, vai do número 1 até o número 9.999. Um exemplo aqui, ó, 1965, o número do programa é 1965. E lembrando, né, a função O define aqui número de programa. O programa 0 vai ser trabalhado sempre em MDI, que é o programa que a gente executa alguma coisa na máquina e ele some da memória. E do programa do número 1 ao 9.999 são valores que fica fixado lá no diretório da máquina. Então, função O, número de programa. Nós temos aí a função N. O que faz essa função N, né? Ela define número da sentença, bloco ou linha. Tanto faz aqui o nome que chamam, sentença, bloco, linha. O que seria, né? Um exemplo aqui,
N50, o número da sentença ou da linha ou do bloco é 50. Normalmente, os programadores usam aí N5, N10, N15, N20, assim por diante, deixando as linhas de 5 em 5 para introduzir alguma informação que ficou faltando no programa, para não precisar redefinir toda a numeração. Então, se tiver o número N no programa, funciona. Se não tiver o N, o número da sentença, vai funcionar do mesmo jeito o programa, tá bom? Só quando tiver que buscar algumas subrrotinas, alguns loop no programa, que daí faz necessário a informação N e o número da linha. Temos a função parênteses, né? O parênteses na programação vai definir ali a inserção de comentários no programa. Em qualquer parte do programa, a gente pode colocar parênteses e identificar o que você precisa. Um exemplo aqui, ó, O2022, né? O programa O2022, entre parênteses, eu coloquei o nome aqui, é um mancal. Se fosse um ponta de eixo, se fosse qualquer tipo de peça, é interessante informar que esse valor aqui do O2022, lá na página de diretórios, vai aparecer o nome da sua peça para facilitar a seleção do programa, certo? Posso colocar na frente de ferramentas, identificando número, ferramenta de desbaste, acabamento, ferramenta de faceamento e tudo mais. A gente pode pôr sempre entre parênteses. E lembrando, não utilizar caracteres especiais. O que são caracteres especiais, né? Cedilha, til e alguns tipos de caractere que não vai, o CNC não vai entender essa informação, tá bom? Função ponto e vírgula, função EOB, né? End of Block, é utilizado para finalizar os blocos, né? Sentenças e reiniciar uma nova linha. Então, um exemplo aqui, se eu estiver editando aqui a linha número 50, coloquei um valor de X, um valor de Z e coloquei ponto e vírgula aqui, ó, a função, né? EOB. O que vai acontecer? Quando eu colocar EOB, automaticamente ela vai criar a N55. Se eu acabar essa linha aqui, end of block, ele vai criar a linha N60, assim subsequentemente fazendo aí a programação, tá bom? Mais algumas funções, né? A função T, tool, ferramenta, né? O que faz essa função T? Aqui, se eu colocar T01, o que a máquina vai entender? Que eu estou selecionando a ferramenta no Magazine, a ferramenta número 1 no Magazine. Então, T identifica o número da ferramenta. No Magazine de ferramentas, tem máquinas que têm 14 posições, tem máquina que tem 20 posições, tem máquina que tem 24, depende do tamanho do porte da máquina, tem a quantidade de ferramentas para selecionar, certo? Lá no Magazine. Outra função que a gente precisa aí para auxiliar na nossa programação, função miscelânea M06 ou M6. O que faz essa função M06? Quando a gente define aqui número da ferramenta T01, automaticamente a gente vai precisar, se quiser fazer a troca da ferramenta, eu coloco a função M06. O M06 ele vai executar a movimentação de troca da ferramenta. Ou seja, dentro desse M06 vai ter uma sequência de informações aonde faz a máquina movimentar para fazer a troca da ferramenta. Parando o eixo árvore, subindo o eixo árvore para um ponto seguro de troca, avançando o magazine, trazendo a ferramenta 1 para o eixo árvore e fazendo a fixação para usinagem. Bom, então sempre quando eu for utilizar na ferramenta, eu preciso usar a função M06. Exemplos, né, de como chamar as ferramentas. Então, nos comandos FANUCs, depende das máquinas, nós podemos ter a seguinte sintaxe, né? Eu posso colocar T01M6, tem alguns tipos de máquinas que executam na mesma linha, a informação T e a função M na mesma linha. Tem máquinas que funcionam com o M6 antes do T1.
E tem máquinas que a gente tem que colocar cada comando em uma linha separado, certo? Então, tem máquinas que funciona dessa maneira, tem máquinas que funcionam dessa maneira e tem máquinas que funcionam dessa maneira. Se você estiver programando lá o seu comando Fanuc, faz um teste. Se funcionou assim, ok. Se não funcionou, você joga desse tipo. Se não funcionou, você joga desse outro tipo aqui, tá bom? Depende do fabricante da máquina, eles definem um padrão para troca de ferramenta, tá bem? Então vamos dar sequência. Mais algumas funções preparatórias, né? Então aqui nós temos a função H, G43 com a letrinha H. O que faz essa função G43 com a letrinha H? Chamada do corretor de comprimento da ferramenta, né, o G43. Aí a gente põe um conselho para o programador, né, para nunca esquecer, sempre que chamou a ferramenta, logo nas linhas subsequentes, ali uma ou duas linhas após, colocar aí a informação do G43, para ele definir o corretor ali do comprimento da ferramenta, certo? Para não ter colisões com a máquina. Então, um exemplo aqui, G43 H01. Se eu chamei a ferramenta número 1, automaticamente eu vou jogar o corretor de altura dessa ferramenta. Então, o H01 vai fazer o quê? G43 define o comprimento de corretor da ferramenta, H01 dá ferramenta número 1, certo? Fala, tá meio complexo isso aqui, tá meio confuso. Depois a gente vai filtrar e vai deixar bem simples para vocês aí poder fazer o programa de vocês, tá bom? Vamos lá. Função D. Função D é para definição de raio da ferramenta, né? Então, definição do corretor de raio da ferramenta. Exemplo, quando a gente for utilizar compensação de raio, funções G41, função G42, a gente vai usar o corretor de raio. Então, se eu estiver usando a ferramenta número 1, que vai ser lá T01, eu vou usar o H, o corretor de altura H01, e se tiver compensação de raio para essa ferramenta, eu vou usar a compensação, se for direita ou esquerda, que mais para frente no curso a gente vai falar sobre essas informações, tudo direitinho, tá? Então, se eu estiver usando o G41, eu habilito o corretor de raio D01. Se for ferramenta 2, eu coloco H2, D2. Ferramenta 3, H3, D3. G41 ou G42. Então, nesse exemplo nosso aqui, ó, G41D1 vai definir o corretor de raio da ferramenta número 1. Perfeito? Vamos dar sequência. Funções preparatórias. Então, aqui, o H, o que seria a informação H? Então, se eu tenho a minha ferramenta montada lá no árvore da minha máquina, tudo certinho, o valor H é o comprimento da ponta da ferramenta até o nariz do árvore, certo? Então, eu tenho essa medida H. Essa medida é o preset da ferramenta. Então, H, valor do comprimento do preset da ferramenta. Todas as ferramentas eu preciso ter essa informação para que o CNC conheça onde que ela está pertinente à peça, tá bom? Mais para frente a gente vai estar trabalhando sobre isso aí. Temos aqui a informação D. D é o raio da ferramenta, certo? D é a informação do raio da ferramenta. Então, valor do raio da ferramenta. Na onde a gente coloca essas informações aqui, H, D, né? Na onde que entra essas informações? Se eu for lá no comando da minha máquina, lá do comando Fanuc, eu for lá na página de offsets, de ferramenta e tudo mais, a hora que a gente faz o preset, eu vou informar, por exemplo, se for corretor da ferramenta número 1, o valor do H vai ser a geometria aqui, ó, de altura. Por exemplo, se for 190, essa altura aqui, ó, na posição 1, eu vou ter aqui a altura 190. E o valor do raio? Qual é o valor do raio? Na mesma linha da ferramenta 1, eu venho aqui, ó, na onde tem a letrinha D, e coloco o raio. Se for uma fresa de 50 milímetros, raio de 25. Se for uma fresa de 10 milímetros aqui, 10 milímetros, seria um raio de 5 milímetros. E eu defino sempre o raio da ferramenta
nessa página aqui, corretor de altura e o corretor aqui, o valor do raio da ferramenta, tá bom? Quando a gente estiver presetando as ferramentas, automaticamente a gente vai informar os dados nesses posicionamentos. Tranquilos? Então, é importante saber isso? Muito importante. A gente tem que saber, senão a gente não consegue programar a nossa máquina, tá bom? Vamos dar sequência então. Então, funções auxiliares para a programação. Quais funções nós temos aí para nos auxiliar, né? A função speed, RPM, né? Exemplo, se eu quiser que o eixo árvore gire com 500 RPM, eu coloco lá S500. Automaticamente ele vai saber quantos giros vai fornecer. Dependendo da máquina, as máquinas às vezes têm um máximo de giro em 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000, depende do fabricante e do padrão da máquina que a gente pode colocar a rotação. Se eu colocar uma rotação maior do que a máquina suporta, ela vai nos fornecer um erro lá, né? Se eu colocar, por exemplo, se o máximo de giro no árvore da minha máquina ela é 5.000 e eu colocar 6.000, o que que vai acontecer? Ela vai startar o giro, depois de alguns segundos, ela vai liberar um erro para você, falando que é impossível girar naquela rotação. Daí a gente cancela e corrige o RPM. A função F, feed, avanço, né? Então, para o centro de usinagem, a gente sempre vai trabalhar funções milímetros por minuto, a função F, né? Então, por exemplo, F500 aqui, avanço de 500 milímetros por minuto. A ferramenta consegue percorrer 500 milímetros em 1 minuto. Ah, eu preciso saber essas informações? Sim, é muito importante saber, porque senão a gente não consegue fazer a usinagem correto para a ferramenta ter um giro e um avanço correto para cortar o material, para remover o material da peça, certo? Vamos dar sequência. Então aqui, definição de parâmetros de corte, né? Como a gente trabalha para definir aquelas informações de rotação e de avanço, né? Então aqui nós vamos ter, para definir o RPM, a gente usa aquela formulinha padrão que a gente já usou lá no curso de, de programação de torno CNC, a mesma fórmula que a gente trabalha, né? RPM é igual a VC, velocidade de corte, vezes 1.000, dividido por π vezes d. O que que nós vamos ter aqui, né? RPM, rotações por minutos. VC, velocidade de corte da ferramenta, a gente busca lá no catálogo de ferramentas. Diâmetro da ferramenta, em milímetros, certo? O avanço de usinagem, como eu defino o avanço de usinagem, né? Então, o avanço de usinagem, o F, é determinado em função do material a ser usinado e da ferramenta utilizada. Então, sempre tem que ter as informações, que material você vai utilizar e qual tipo de ferramenta a ser utilizado. E é calculado através aí da seguinte fórmula, né? Então, para a gente definir o F, o avanço, a gente tem que fazer o seguinte: o avanço feed é igual ao RPM que a gente calculou, vezes FZ, avanço por faca ou por dente, né? E número de dentes. O que que é isso aqui, né? Então, ali, F, avanço de usinagem, milímetros por minuto. FZ, avanço por dente, indicado pelo fabricante da ferramenta. Lá no catálogo de ferramenta que eu verifico esses detalhes todos, quando eu for comprar a ferramenta, selecionar uma ferramenta para utilizar. Número de dentes da ferramentas, a gente define com a letrinha Z. O que que seria essas informações, né? Então aqui, se eu olhar uma fresa aqui do topo da fresa, então a gente tem FZ, avanço que cada dente consegue deslocar ali a hora que estiver utilizando. Então, avanço por dente. Cada dente, quanto ele consegue fazer o deslocamento. E o número de dentes aqui, por exemplo, 6, número de facas, tá? Depende na fábrica, lá vocês vão encontrar o pessoal falando faca, dentes, cortes,
tudo a mesma coisa. Então aqui, ó, se são 6 dentes, é só contar na ponta da ferramenta, né, o número de pastilhas, o número de insertos que nós temos, ou o número de facas, se for ferramentas afiadas, né. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então o número de facas 6. Tudo bem? Então eu tenho essas informações. Como eu trabalho com essas informações, né? Como eu chego em informações para jogar para o meu programa. Então aqui, ó, exemplo de parâmetros de corte, né? Então, por exemplo aí, cabeçote de fresamento, diâmetro de 50, número de facas. Eu venho aqui no cabeçote e é só contar quantas facas eu tenho, quantas pastilhas tem fixada aqui. No caso aqui, se eu contar 3, 6. Velocidade de corte, 290 metros por minuto. Avanço por faca, 1/10 de milímetro por faca, né? Falar, mas de onde que eu encontro esses valores? Se eu pegar lá um catálogo de ferramentas, na onde tem a pastilha, tudo certinho, na onde você comprou a ferramenta, se comprou de um determinado fabricante, você vai no catálogo desse fabricante ou peça para o vendedor que te forneceu a ferramenta quais são os dados pertinentes. Um exemplo aqui, da onde que eu busquei aqui os dados? Então aqui eu vou pegar aqui, ó, da tabela aqui, 290. Da onde saiu esse valor de 290? Então aqui, eu escolhi essa ferramenta, um exemplo, tá? Que eu estou usando esse tipo de pastilha. Então eu fui lá no catálogo de ferramentas e busquei velocidade de corte 200 metros por minuto. Então é esse valor aqui, ó, fui no catálogo VC 290. Então a gente busca os dados técnicos corretos. O avanço por faca, né? Onde que eu encontro o avanço por faca, né? Então aqui, ó, está ali no catálogo também, ó, FZ. Então essa ferramenta aqui, ó, para usinar um material que seria um aço, que a gente teria que ver qual é o tipo de aço que você está utilizando, qual a dureza dele, né, para selecionar. Isso aí, quando você estiver definindo a ferramenta, você tem que verificar os dados corretos. Então aqui eu peguei essa primeira escolha, então eu tenho aqui, ó, os dados que eu vou calcular é tudo em cima dessa tabela, tá bom? Então, como eu faço esses cálculos, né? Então, se a gente for fazer lá um exemplo para cálculo, né? Então, nós temos aqui os dados pertinentes à ferramenta. Vou pegar a formulinha, né? RPM é igual a VC vezes 1000 dividido por π vezes diâmetro. Se eu simplificar aqui, ó, dividir 1000 por π, vai ser o valor de 318. Normalmente, no dia a dia, na fábrica lá, se você for fazer um cálculo lá, o pessoal normalmente arredonda para 320. Mas, se dividir 1000 por π, vai dar 318, dividido pelo diâmetro. Então, vamos substituir os dados aqui da fórmula pelos dados da ferramenta. Então, eu tenho aqui, ó, RPM é igual a VC, 290 metros, vezes 318, que é 1000 dividido por π, dividido pelo diâmetro da minha ferramenta, que é 50. Se eu fizer esse cálculo aqui, nós vamos encontrar ali o RPM, 1844, certo? Ah, posso arredondar esse valor? Pode, não tem problema nenhum. Mas se você jogar exatamente esse valor, o CNC vai calcular certinho em cima dele, tá bom? Então, calculei aqui o RPM. O que eu vou fazer agora? Jogar esse RPM para calcular o avanço pertinente a essa ferramenta. Então, para calcular o avanço, o que eu faço? Pego a fórmula de avanço, RPM vezes o avanço por faca, vezes o número de facas, ou de dentes, né? Então, aqui, 1844, que é esse valor do RPM que eu peguei, se eu arredondar esse valor aqui, por exemplo, eu arredondei para 1850, pego 1850 e jogo na fórmula. Só que aqui eu vou pegar o valor real que deu aqui, ó, 1844 vezes 0,1, esse 1/10, da onde saiu, ó, daqui avanço por faca, que eu encontrei lá no catálogo, e vezes 6. Por que 6? Número de facas que eu tenho aqui do cabeçote que eu estou utilizando para fresamento. Se eu fizer esse cálculo, automaticamente vai me dar o valor milímetros por minuto. De quanto? 1106 milímetros por minuto. Então, esses valores aqui eu preciso calcular
para poder depois utilizar na hora que eu for fazer o meu programa, na hora que eu for colocar o valor de rotação e o valor de avanço. Tudo bem? Isso eu preciso saber decor, preciso utilizar esses dados aqui, senão você não tem um corte correto aí da sua peça, ok? Vamos dar sequência. Funções preparatórias, né? Mais algumas. O que nós temos aqui, ó? Mais algumas funções preparatórias. G53. G53, coordenadas em relação ao ponto zero máquina. Então, sempre que eu usar G53, eu vou estar falando de coordenadas em relação ao zero máquina. E a outra função que a gente vai estar vendo agora, G54, coordenadas em relação ao ponto zero peça. Tudo bem? O que seria isso, né? Então, se a gente for olhar lá no nosso ambiente lá da nossa máquina, né, lembrando lá da regrinha da mão direita, né, que indica o sentido positivo dos eixos aqui, pensando na máquina, nós temos aqui, ó, zero máquina, que é lá em cima o zero máquina, né? Naquele ponto lá, se eu quiser mandar a ferramenta para aquele ponto, eu vou informar G53, coordenadas em relação ao zero máquina, x0, y0 e z0. A minha ferramenta vai chegar nesse ponto, zero máquina, que é o mesmo valor, como eu já falei lá na aula passada, que é o mesmo valor do ponto de referência para essa máquina que a gente está trabalhando, tá bom? O que mais eu tenho? Aqui, ó, o zero peça. Se eu definir o zero peça nesse cantinho da peça aqui, ó, então eu vou definir que G54, X vai ser 0, Y0 e Z0. Então, se eu falar para a máquina G54, X0, Y0, Z0, ela vai entender que todas as coordenadas irão partir desse ponto. Se eu falar para a máquina que as coordenadas que eu quero é pertinente ao zero máquina, eu sou obrigado a colocar o G53, tá bom? Então aqui, 53 é coordenadas em relação ao zero máquina, G54, coordenadas em relação ao zero peça. Zero máquina, fabricante que fornece, que define lá na máquina. Não tem como eu alterar esse ponto aqui, só o fabricante. Ponto zero peça, quem define? O programador que define na onde que ele quer o ponto zero peça na sua programação, no seu programa, tá bom? Então, se a gente definiu ponto zero nesse canto, todas as coordenadas partem desse ponto. X positivo, Y positivo, Z positivo para cima, tá bom? Vamos lá, mais algumas informações. Vamos colocar em prática aí, só esboçar as informações num programa, como ficaria, né? Então aqui, se eu pegar lá, ó, colocar O 2020 no meu programa, se eu começar a editar, né? O 2020, eu estou definindo que o programa que eu vou fazer tem número 2020. Próxima linha, N5, né? O número do bloco aqui, ó, N5. Se eu colocar G53, X0, Y0, Z0, eu estou informando para a máquina ir lá para o ponto de troca, lá no ponto de referente ao zero máquina, é um ponto bem seguro. Normalmente a gente usa para ponto de troca. Próxima linha, se eu colocar lá, ó, G54 na linha 10, G54 eu estou informando para a máquina lá no meu programa que as coordenadas a partir daí vão ser todas coordenadas em relação ao zero peça, certo? End of block no final, quebra a linha, né? Ela vai para a próxima. Próxima linha aqui, ó, se eu informar lá para o meu comando T01, o que o comando vai entender, né? Ah, ele vai selecionar a ferramenta 1 no Magazine. Só vai colocar na memória da máquina que a ferramenta 1 vai ser trocada. Ah, e para fazer a troca? Então, aqui na próxima linha, eu vou colocar a função M06. O M06 vai fazer o quê? Ele vai executar a troca da ferramenta, vai fazer a movimentação da máquina, a movimentação do Magazine, para poder tirar a ferramenta 1 do Magazine e fixar no eixo árvore da máquina, certo?
Ah, se a ferramenta 1 já estiver no eixo da máquina, simplesmente ela não faz nada, né? Porque ela já está fixada lá no nariz do árvore, tá bom? Próxima linha, N25, S, 1844, né? Da onde que eu busco essa função S? Naquele cálculo que nós fizemos aqui anteriormente. Verifico que ferramenta eu vou utilizar, quais os dados de corte, calculo e jogo aqui. M03. O que que vai fazer o M03? Ele vai ligar o eixo árvore no sentido horário. Então, quando a gente der essa função, automaticamente ele vai girar no sentido horário, olhando por cima da máquina, lá em cima do eixo árvore, com 1844. Próxima linha. Na próxima linha, aquilo que eu falei, né? O interessante, logo depois que vem ferramentas, dados de ferramenta, a gente já habilitar a informação. G43. G43 ativa o corretor de altura da ferramenta. Então, se eu estou usando aqui ferramenta número 1, o corretor de altura que eu vou habilitar é o H1. Ferramenta 1, corretor de altura número 1. Perfeito? Depois disso aí, o que que eu vou fazer? Depois disso aí, ó, eu vou trabalhar aqui com as coordenadas da peça a ser desenvolvida. Pegar aqueles códigos que nós colocamos, aqueles cálculos de coordenadas que nós fizemos na aula passada, lá de x, y e z, para fazer o perfil da nossa peça, aqui nessa sequência aqui, após essas informações do que seria o cabeçalho da programação, né? A gente sempre vai trabalhar com informações quase parecida com essas aqui, ó. Depois dali, depois que a gente fez corretor de altura, a gente vai ter o corpo do programa. O corpo do programa aí é tudo que a gente quer desenvolver da nossa peça. Feito tudo isso aí, a gente vem com a função M30, que identifica aqui o final do nosso programa. Ali identifica o quê, né? Acabou o meu programa, M30, ele finaliza e rebobina o programa lá para o início. Então aqui nós temos as informações básicas que a gente viu, certo? Então, pessoal, na próxima aula aí eu vou estar dando sequência nas informações. Se você gostou dessa aula aí, deixa um like lá se gostou, né? Se não gostou, pode colocar comentário negativo, não tem problema nenhum ali, né? A gente trabalha sobre isso. Se gostou, deixa um like para que o YouTube consiga divulgar as informações para mais colegas aí que precisam desse conhecimento. Para a próxima aula aí eu vou dar sequência aí, juntando essas informações para a gente poder desenvolver aí a nossa programação, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Abraço.